Afinal de contas, a mulher cristã pode ou não pode trabalhar fora de casa? Olá, eu sou a Francine Veríssimo Walsh, do Ministério Graça em Flor, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre essa obra, Mulher Cristã e Bem-Sucedida, das autoras Carolyn McCulley e Nora Shank. Talvez você reconheça o nome da Carolyn, ela também é autora do livro Feminilidade Radical, que também foi publicado pela editora Fiel em 2016, e esse livro foi publicado este ano pela Fiel. E eu fiquei muito feliz quando eu soube desse lançamento, porque, infelizmente, o assunto da produtividade feminina dentro das igrejas não é algo muito conversado. Ele é algo geralmente estabelecido, mas não conversado e discutido. Então eu fiquei muito feliz que a Fiel traduziu esse livro pra gente. Lembrando que o link para comprar essa obra maravilhosa vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Esse livro é dividido em 3 partes, ele é bastante grande, na verdade, talvez do mesmo tamanho que o Feminilidade Radical, mas ele é dividido em 3 partes principais. A primeira é a história do trabalho, a segunda é a teologia do trabalho e a terceira é os ciclos de vida do trabalho. Para mim, ele já diz logo nessa separação a importância que essa obra dá a saber mais e além da praticidade do tema, porque muitas vezes quando a gente faz essa pergunta, a mulher cristã pode ou não pode trabalhar fora, deve ou não deve trabalhar fora, a gente vai direto para as partes práticas do porquê, de forma prática ela pode ou não pode, mas a gente dificilmente olha para a parte teórica, para a parte bíblica e para a parte histórica, que nos daria então uma base para responder essa pergunta de forma eficaz. Na primeira parte, a história do trabalho, as autoras vão fazer uma linha do tempo da produtividade feminina. É claro que elas vão trazer isso numa perspectiva norte-americana, mas muito disso se reflete no Brasil também, então não é algo que a gente deva eliminar da nossa leitura. Ela começa desde a época bíblica e ela vai até a década de 2000 e 2010. Uma crítica que eu gostaria de fazer, e talvez seja a única crítica maior que eu tenha, é que quando elas fazem essa parte 1 da história do trabalho, elas começam com a história moderna, daí elas vão para a história antiga, no segundo capítulo, e no terceiro capítulo elas falam da história subjacente, que no caso seria a história bíblica. Para mim isso ficou um pouco confuso, eu acho que elas poderiam ter feito na linha do tempo normal, então indo do mais antigo para o mais novo. Eu não entendi exatamente por que elas quiseram ir do mais novo para o mais antigo, porque fica muito confuso, mas fora isso, se você conseguir fazer anotações em ordem, fica bem fácil de ver a linha do tempo da produtividade feminina. A segunda parte, então, onde elas falam da teologia do trabalho, elas vão trazer temas como ambição, descanso, identidade, todas essas coisas que fazem parte do trabalho, tanto para homens quanto para mulheres, e aí elas vão trazer as partes bíblicas, o que é que a Bíblia diz sobre todos esses temas. E por fim, na terceira parte, no ciclo de vida do trabalho, é onde é a parte prática, é onde elas vão dizer em diferentes fases da vida da mulher, como é que ela deve olhar para a questão da produtividade. Para mim, como eu disse, é importante que elas fizeram essa obra nessa ordem, porque quando a gente tem essa pergunta na igreja, que é uma pergunta muito comum para mim, como alguém que tem um ministério com mulheres, é muito comum ver essa pergunta ser trazida. A mulher pode ou não pode trabalhar? Eu devo ou não devo trabalhar fora do lar? Quando a gente traz essa pergunta, a gente quer pular direto para a parte prática, né? Bom, então, por causa disso da minha vida prática, eu devo ou não devo trabalhar. Mas se a gente não olhar para a historicidade, a gente não olhar para a teologia e para a parte bíblica que vem com isso, a gente vai provavelmente cair em erros, provavelmente cair em tabus e provavelmente cair em opiniões humanas e não naquilo que faz parte do que Deus disse. Bom, vamos responder então a pergunta principal desse vídeo. A mulher pode ou não pode trabalhar? E claro, deixando bastante implícito que eu vou responder de acordo com aquilo que as autoras disseram nessa obra. A mulher pode ou não pode trabalhar é uma pergunta que, na verdade, seria bastante estranha e algo que os autores bíblicos e as pessoas antigas nem sequer pensariam em perguntar, porque não é uma pergunta que faria sentido para eles. A questão chave para essa pergunta, a resposta chave para ela é a Revolução Industrial. A gente precisa pensar na Revolução Industrial se a gente vai pensar na produtividade feminina. Por quê? Antes da Revolução Industrial, as esferas privadas e públicas, elas eram uma só. Então, o comércio, todas essas coisas, elas aconteciam dentro do lar. Então, uma mesma família que vendia produtos têxteis? Enfim, uma família que produzia tecidos, eles fariam desde a criação dos animais, da lã e da criação do tecido. Então, a mesma família ela faria todo o processo de produção de um material.
A Revolução Industrial, quando ela vem, ela quebra isso e acaba que as pessoas têm diferentes papéis dentro da produção de um mesmo produto. Então, na produção de um material têxtil, por exemplo, nós não vamos ter a mesma pessoa que cria os animais sendo a mesma pessoa que produz, por fim, que colore o tecido. Tudo isso são separados e dentro da Revolução Industrial, todos os processos de produção acabam sendo separados e as pessoas têm esses papéis diferentes, elas não veem a produção como um todo, elas veem apenas parte da produção. Isso é algo que se reflete até ainda hoje. Por que isso é importante na questão da feminilidade, da produtividade feminina? Porque antes da Revolução Industrial, não existia essa separação física do trabalho, onde ou você estava dentro do seu lar físico, ou você estava em algum outro lugar físico onde você trabalha, que é o que nós temos hoje. Antes da Revolução Industrial, tudo acontecia dentro do lar. Por que isso é extremamente importante da gente entender? Porque quando a gente vê as passagens bíblicas sobre a mulher sendo dona de casa, sobre a mulher cuidando bem do seu lar, elas não se dissociam de uma produtividade feminina. Uma produtividade feminina no sentido não só de dentro do lar, mas uma produtividade em relação à sociedade. Essas coisas não eram dissociadas. Isso explica e coloca muita luz, por exemplo, em passagens como Provérbios 31, que a gente vê uma mulher que é exaltada pela sua feminilidade, que era uma ótima mãe, uma ótima esposa, ao mesmo tempo em que ela era uma ótima empresária e comerciante. Por que isso era possível para ela? Porque tudo isso acontecia dentro de um mesmo lugar físico, que era o lar. O lar era o centro de tudo, tanto da esfera pública quanto da esfera privada. Uma das grandes preocupações dentro dessa questão do trabalho da mulher, geralmente, é a maternidade. Como é que eu consigo criar os meus filhos e trabalhar fora do lar? É a pergunta da mulher do século XXI, é a pergunta da mulher pós-Revolução Industrial. Mas antes da Revolução Industrial, essas perguntas não existiam porque o filho estava dentro do lar e o trabalho também estava dentro do lar e era possível que a mulher fizesse ambos. É interessante a gente notar também que foi pós-Revolução Industrial que a própria criação dos filhos começou a ser vista como uma coisa da mulher, porque era a mulher que ficava em casa e o homem saía e ia trabalhar em outro lugar físico, e a mulher ficava em casa, portanto ela ficava com os filhos. Antigamente essa não era uma questão, tanto que nas épocas antigas, antes da Revolução Industrial, a literatura sobre criação de filhos, ela era geralmente voltada aos homens, porque os homens não eram só pais quando eles voltavam do trabalho, eles eram pais em tempo integral, assim como as mães eram mães em tempo integral. Então, quando a gente pensa na questão da época em que a Bíblia foi escrita e dos anos após isso, a paternidade e a maternidade aconteciam dentro do lar e logo não tinha essa separação de a mulher cria os filhos e o homem trabalha. Então, isso é uma coisa muito moderna. Então, as autoras desse livro vão dizer, olha, é importante que a gente pense nisso quando a gente vai ler a Bíblia e quando a gente vai pensar em pessoas antigas, como os reformadores, porque não existia essa dicotomia antes da Revolução Industrial. A gente pode pensar, por exemplo, em Catarina Van Bora, a esposa de Martinho Lutero, o reformador, ou Sarah Edwards, que era a esposa de Jonathan Edwards, o grande teólogo norte-americano. Essas mulheres, elas eram extremamente produtivas dentro do lar, mas produtivas também no sentido de sociedade. A Catarina Van Bora, ela praticamente tinha uma espécie de hotel, por assim dizer, em que eles recebiam pessoas que ficavam dentro da sua residência, mas eles recebiam dinheiro para isso. E a Catarina, ela era extremamente produtiva em garantir que tudo funcionasse bem no sentido financeiro dentro do seu lar. Bom, mas nós não vivemos mais numa época pré-revolução industrial. Hoje em dia existe a dicotomia da esfera pública e da esfera privada, e é por isso que a pergunta existe, a mulher cristã, nesse sentido em que nós vivemos hoje, pós-revolução industrial, em que é difícil você conseguir um trabalho dentro do lar, a mulher cristã deve então ou não deve sair do lar e trabalhar em algum lugar fora do lar. E é para isso que esse livro se propõe. Então, na primeira parte em que ele traz a historicidade e mostra a questão do pós e pré-revolução industrial, elas vão dizer, olha, a gente precisa entender as coisas nessa luz quando a gente for ler a palavra de Deus, quando a gente for ler os antigos autores. Mas nós não vivemos mais nessa época em que é possível fazer tudo isso dentro do lar, então, vivendo na nossa época, como é que a gente pode encarar essa questão do trabalho da mulher? Uma das grandes questões que elas trazem, uma das grandes ideias é que não existe uma fórmula para todas. E isso é extremamente importante de se entender. Elas dizem tanto na obra quanto na entrevista que eu fiz com a Carolyn McCulley para o Graça em Flor, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser ver, que não existe uma resposta para todas as mulheres cristãs. Então, se alguém vem e diz, não, a mulher cristã precisa trabalhar fora do lar, ou se alguém vem e diz, a mulher cristã não pode trabalhar fora do lar,
independente da etapa da vida, independente das suas circunstâncias, as autoras desse livro discordam com isso, né? Não existe uma fórmula para todas. Algumas coisas são claras para todas, é claro, a gente vê isso sobre vários temas, a Bíblia nos traz diretrizes para todos, mas essa diretriz principal seria glorificar a Deus e buscar um trabalho, um serviço que seja sacrificial. Isso vale para todos. Agora, como é que isso vai se dar na nossa vida de forma específica? A gente não pode dizer que existe uma resposta. Nós temos situações diversificadas, nós temos pessoas diversificadas, então a gente não pode dizer, olha, é X ou é Y. Para algumas pessoas, esse serviço sacrificial vai ser o trabalhar fora do lar e ajudar financeiramente a sua família. Para algumas pessoas, esse serviço sacrificial vai ser abrir mão de uma carreira fora do lar e ficar dentro do lar com os seus filhos. Para algumas pessoas, existe a oportunidade de trabalhar dentro do lar enquanto fica com os filhos. Para algumas pessoas, filhos não é algo que está na realidade delas, então a gente não pode dizer como elas devem reagir baseado em quem tem filhos, uma vez que elas não os têm. Então, de fato, a gente precisa de sabedoria e precisa buscar no Senhor qual é a resposta para a nossa própria vida e para as nossas circunstâncias. Aí você vai dizer, mas Francine, existem diversos versículos que diz que a mulher, especialmente no Novo Testamento, que a mulher deve ser boa dona de casa, amando os maridos e os filhos. E é claro que muita gente vai dizer, olha, isso significa que a mulher precisa ficar dentro do lar, ponto final. Mas, novamente, a gente precisa entender que esses versículos foram escritos numa época em que ser dona de casa e ser boa mãe e boa esposa não era separado de ser produtiva. Quando Paulo dizia, olha, sejam boas donas de casa e boas esposas e boas mães, ele não estava pensando, nem passava pela cabeça dele, uma sociedade na qual essas coisas não poderiam ser feitas ao mesmo tempo, em que usar os seus dons e ser produtivo. Quando eu digo ser produtivo, é claro que eu não estou dizendo que ser mãe e esposa em tempo integral dentro do lar não é ser produtiva. Existe uma intensa produtividade ali e é uma produtividade para a sociedade também. Então, não é errado a gente dizer que quem é mãe e esposa em tempo integral não está produzindo para a sociedade, porque ela está discipulando as pessoas mais próximas dela, que são os seus filhos, e focando nos seus filhos que serão cidadãos da sociedade e produzindo, assim, bons cidadãos cristãos para a sociedade. Então, é claro que não é essa a dicotomia que a gente tem feito. Elas vão trazer nesse livro o exemplo de Lídia. Lídia, que foi uma companheira ativa de Paulo, assim como Priscila. Foram duas mulheres ativas e companheiras de Paulo no seu ministério. Lídia, ela era uma comerciante, ela inclusive estava viajando, ela não estava no seu país natal, ela estava viajando quando ela encontrou Paulo e encontrou o Evangelho de Cristo. Então ela era uma mulher de grandes posses, tanto que foi usando de suas posses que ela conseguiu começar a primeira igreja dentro do seu lar e abençoar e ajudar o ministério de Paulo como missionário. Então quando Paulo diz, o mesmo apóstolo Paulo diz, mulheres devem ser boas donas de casa e cuidar de seus filhos e maridos, ele estava pensando em mulheres como Lídia e como Priscila, que eram extremamente produtivas, não só no sentido de serem esposas e donas de casa, mas no sentido de serem comerciantes, no sentido de estarem usando absolutamente tudo que estão na sua esfera de vida, tudo que o Senhor deu, como uma forma de abençoar e de produzir para o reino de Deus. Lídia não viu uma separação entre vida familiar e vida comercial, por assim dizer. Tudo que estava na frente dela era usado para a glória de Deus. Ela usou tanto os seus dons e talentos financeiros, que produzia grandes retornos financeiros, ela usou aquilo para a glória de Deus, assim como ela usou o seu lar para a glória de Deus, abençoando que as pessoas recebessem a Cristo ali. Então é errado para a gente dizer, olha, o apóstolo Paulo mandou que todas as mulheres fossem donas de casa e esposas em tempo integral e não trabalhassem para além do lar. É errado a gente dizer isso quando as próprias mulheres que ele recomendou, que ele elogiou, foram mulheres que faziam ambas as coisas. Novamente, porque não existia essa dicotomia naquela época. Bom, mas ainda a questão é, numa situação como a nossa, de século XXI, em que é difícil você conseguir trabalhar fora do lar enquanto você cuida dos seus filhos, como é que a mulher cristã deve ver essas duas possibilidades? Como a gente já disse, cada situação é uma situação, mas o que as autoras vão te trazer para te ajudar a pensar sobre isso é a questão do investimento. Ela vai fazer uma analogia com o investimento na Bolsa de Valores, por exemplo, e que você tem um valor X e você pode investir esse valor em vários lugares. Entretanto, você sabe que em alguns lugares o retorno a longo prazo será melhor, então é mais interessante e sábio e prudente que você invista nesses lugares em que o retorno a longo prazo será maior.
E aí elas vão dizer, olha, na sua vida, cabe a você entender com Deus quais são os lugares na tua vida em que você precisa investir, porque o retorno a longo prazo será maior. Então, por exemplo, se você tem filhos pequenos, e isso é o que elas vão dizer, se vocês têm filhos pequenos que precisam de você nesse momento da vida deles, é preciso entender então que o maior investimento, o maior retorno de investimento da tua vida nos teus valores seria colocar os teus valores então, e valores eu quero dizer as tuas moedas, o seu dinheiro, enfim, aquilo que você tem para dar. É importante colocar isso naquilo que dá mais retorno, e no caso de uma mãe com filhos pequenos, claramente esse é o lugar em que o maior retorno virá, os seus filhos. Então é ali que ela deve investir. Então, para uma mãe com filhos pequenos, é quase mais fácil você saber, olha, realmente, não, se trabalhar fora vai me fazer não investir naquilo que é o mais importante na minha vida no momento, aquilo que vai me dar mais retorno espiritual e eterno, então para mim é fácil fazer essa decisão. Mas para esposas que não têm filhos, por exemplo, para mulheres solteiras, por exemplo, para mulheres casadas cujos filhos já saíram de casa, cujos filhos não estão mais numa idade em que precisam dela de forma dependente, fica a questão no ar. Eu ainda não posso trabalhar, eu não devo trabalhar, eu não devo sair do meu lar, o meu lar é o lugar principal. E aí cabe então a gente ter essa sabedoria de onde é que nós devemos investir para algo que nos dá mais retorno. Uma coisa que a gente precisa entender é que os dons e talentos que nós temos não são aleatórios. O Senhor nos deu todos eles. Se o Senhor te deu dons e talentos de ser uma boa investidora, uma boa professora, uma boa advogada, seja lá o que for, uma boa médica, uma boa vendedora, qualquer que seja o teu dom no sentido de produzir, de produtividade, isso não é algo aleatório, foi algo dado por Deus. É preciso que a gente entenda, então, quais são os dons que nós devemos investir mais em quais momentos da nossa vida. O que é que nos dará valores eternos no final do dia, naquela etapa da nossa vida especificamente. Na entrevista que a Carolyn me deu, eu perguntei para ela justamente essa questão do retorno de investimento e essa questão de maternidade. E uma vez que não estamos no momento de maternidade, em que parece mais claro onde nós devemos investir, onde então devemos investir? Essa é a resposta que ela deu. Ela disse, 1 Pedro 4,10 diz que todos nós recebemos dons da graça que devem ser usados para o benefício de outros. Isso significa que nós não estamos no controle do que nós recebemos, mas nós somos chamados a sermos bons mordomos do tempo, talento, tesouro, capacidades e relacionamentos que recebemos. A vida de nenhuma mulher será como a de outra, então isso significa que eu, a Carolyn, não posso dar uma resposta só a essa pergunta. Mas eu tenho completa confiança de que o Espírito Santo que dá os dons é também muito bom em prover a direção sobre como usá-los. É por isso que é importante ouvirmos uma variedade de testemunhos e experiências em nossas igrejas, para que possamos ver que não existe uma só forma que funciona para todas as pessoas na experiência de ser um bom mordomo. Ou seja, o Senhor te deu dons, talentos, relacionamentos, filhos, maridos, capacidades financeiras, capacidades de carreira. Todas essas coisas foram dadas por Deus e cabe a você, com a ajuda do Espírito Santo, saber no que investir em que momento da vida. Então, quando a gente vai responder essa questão da produtividade feminina fora do lar, não compare sua vida com a de outras mulheres, saiba que existem especificidades na tua própria vida e busque no Senhor as respostas para você. E quais são os motivos do teu coração para ficar em casa em tempo integral ou não ficar em casa em tempo integral. E busque não julgar as pessoas pelas decisões que elas também fizeram, em oração com Deus e com o Espírito dentro delas. Eu espero que esse vídeo, baseado nesse livro, possa ter te ajudado a talvez abrir a mente para algumas coisas que você não sabia ou não entendia, e entender que essa pergunta é um pouco mais ampla e muito mais cheia de nuances do que aquilo que a gente geralmente gosta de admitir. Eu espero que o Senhor te dê sabedoria nas tuas decisões, na tua vida, para que você invista naquilo que realmente vai dar retorno eterno e que os teus dons não sejam escondidos nem enterrados. Esse é o meu desejo, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. O link para comprar essa obra maravilhosa vai estar aqui na nossa descrição, então você pode clicar e adquirir. Que vocês tenham um ótimo dia e que vocês continuem acompanhando aqui os nossos vídeos sobre literatura cristã e não cristã, sempre numa cosmovisão cristã.